Bom dia, gente. Aqui é a Mayra Galvão, professora de teatro pela Secretaria da Cultura do Taboão da Serra. Hoje a gente vai começar dando aquele nosso abraço virtual. Começar o dia em paz, com tranquilidade. Hoje a gente vai falar sobre o medo que nos leva à ação. O medo que não paralisa. Isso é não só no teatro, mas na vida. O medo não pode paralisar a gente. O medo ele tem que servir como uma mola, sabe mola? Deixa eu só acertar aqui. Como uma mola que impulsiona a gente para o alto, para algo melhor, para um aprendizado. Então o medo ele não pode travar a gente. Primeiro lugar, para o medo levar à ação, a gente tem que ter consciência do nosso potencial. Que é o seguinte, aquilo que a gente conversou já sobre o autoconhecimento, sobre se gostar, se perceber. Quando a gente se conhece, a gente se gosta. Então, assim, o medo que possa vir, por exemplo, numa cena, me deu um medo, de repente as pessoas estão olhando, eu vou fazer tudo errado. Se as pessoas fossem melhor do que você, elas estariam, e não necessariamente só isso, mas elas poderiam estar em cena com você. Desculpa. O medo, ele não pode fazer com que você se sinta incapaz de fazer algo. O medo é algo natural, em primeiro lugar. Toda pessoa e todo ser humano sentiu medo em vários momentos da vida. Então, o medo não é algo apenas ruim de que ruim, eu tenho medo, não vou fazer. O medo, num certo sentido, ele também é protetor. Vamos supor, se eu tenho medo de enfiar o dedo na tomada, eu não vou me machucar ali. Mas, se eu tiver medo de tudo, tenho medo de... tenho medo de cair no banheiro, eu não vou tomar banho? Eu não vou ao banheiro? Eu não tenho que vencer esse medo para conseguir tomar meu banho, ir ao banheiro, fazer as coisas que eu tenho que fazer no banheiro. Então o medo ele existe para que a gente, o medo, eu digo, esse medo propulsor de ação, medo que leva a gente a realizar algo, seja em cena, seja na vida. Esse medo não é negativo, a gente tem que separar as coisas. Uma coisa é a gente ter consciência de que algo pode ser perigoso. Então, se eu for andar de asa delta, eu tenho que ter uma consciência de que se cair dali, amiga, vai ser difícil. Então, aí você tem que analisar que tipo de medo existe em você. Mas o medo em cena, o medo geralmente vem de esquecer texto, de fazer alguma coisa errada. Sempre pensem, quanto mais você estuda, menos medo você tem. A gente já conversou sobre isso. Quanto mais concentrado você tiver, quanto mais seus pensamentos estiverem em cena, personagem pensando, você consegue vencer o medo, porque você tá na hora, no meio da cena, como personagem pensando, você não tá pensando em medo. O frio na barriga passa. Você entrou em cena, passa.
Como fazer com que esse medo não paralise você, por exemplo, antes de entrar em cena? Te deu medo de entrar em cena. Você fala, ai meu Deus, tô com medo, eu não quero mais entrar não quero fazer a peça. Para, respira. Respira profundamente, com tranquilidade. Coloca uma música, é sempre bom quem tiver celular, coloca uma música calma, tranquila, não música agitada de preferência, uma música calma, que te acalma, que te tranquiliza a mente, para você relaxar. Não relaxar demais, já aconteceu isso comigo, com pessoas que eu conheço, que relaxou tanto que a peça ficou sem energia. Não é isso, mas para relaxar um pouco, para baixar a ansiedade. Respirou, escutou uma música relaxante. Aquilo que eu falo, se você consegue chegar bem antes para fazer a peça, você vai caminhar por esse palco, você vai tornar esse palco familiar a você. Se tem móveis em cena, você vai olhar para esses móveis, tocar neles. Ah, tem uma cadeira em cena, eu vou sentar. Eu vou me familiarizar com o ambiente. Por isso que é legal o tempo que quanto mais cedo a gente chega no teatro, melhor para abafar o medo, para colocar ele no lugar dele, que é só uma emoçãozinha, um friozinho na barriga. Se você chega mais cedo, bem mais cedo, quando eu digo bem mais cedo, umas 3 horas antes do espetáculo começar, se você estudou todas as aulas que a gente tem feito até agora, estudou os pensamentos do personagem, estudou as ações cênicas, estudou tudo, esse medo, ele vai te impulsionar a criação. Ele não vai te paralisar. Quando vier uma sensação de que ele poderia paralisar a sua ação, você vai lembrar que naquela cena o teu personagem ama fulaninho e que quer um momento para ficar sozinho com fulaninho, e você vai começar a pensar como o personagem tem que pensar na hora, e o medo vai ser esquecido, vai ser vencido. O medo é algo para se vencer no teatro. Lembrando, não ter medo, o passar por cima do medo não é sair por aí fazendo qualquer coisa de qualquer jeito na vida. Mas assim, eu tenho medo de... Às vezes é uma coisa aparentemente simples. Eu tenho medo de falar para minha mãe que ela é importante para mim. Ou eu tenho medo de falar para o meu irmão porque ele vai dar risada da minha cara, que eu amo ele. Vença esse medo. Quando terminar essa aula, faça esse favor para você e para o outro. Fale para a pessoa que você está pensando agora que você ama ela. Mesmo que não tenha nada de assunto a esse respeito. Mas por que você falou isso agora? Porque me deu vontade, eu tô viva, ou tô vivo, é o suficiente para eu falar que te amo. Porque eu te amo. Aproveite. Não tenha esse medo. Como eu não vou ter medo agora e vou falar. Eu amo vocês. Existem vários tipos de medo. Existem medos da insegurança de quem não estudou o texto. Esse é o mais comum. Então, amigo, quanto menos você estudar, mais medo você vai ter. Aí, né? Aí você merece uma bronquinha. Quanto menos estudar, isso é um fato, mais medo se tem. E ele vem com tudo. Quanto mais você estudar, mais você consegue vencer os seus medos em cena. E fora dela, às vezes. Como exercício, escreva para você mesmo, não precisa me mostrar, pode ser algo pessoal,
quais os medos que você tem na vida. Pense quais você pode vencer no teu coração. Quando eu digo vencer, é saber lidar com eles e quais não. Por exemplo, eu tenho medo que fulano morra. Primeiro, todos iremos. Segundo, eu tenho que aproveitar que fulano está vivo, porque a gente não sabe nada. Terceiro, o que fulano faz com que eu goste tanto dele a ponto de temer que ele não esteja mais aqui? O que eu tenho a aprender com essa pessoa que eu tenho medo que vá embora? Então você vai lembrar, me ensinou tanta coisa, me ensinou isso, aquilo. Então pense nisso, no que a pessoa te ensinou. Vai pensando positivamente em relação àquilo e entendendo uma coisa fundamental: tudo é transitório na vida. Tudo. Se coisas que você não espera te dão medo, aconteceu uma coisa inesperada, eu fiquei com medo. Tudo na vida sempre vão acontecer coisas inesperadas, coisas boas também, mas sempre vai acontecer. Não tenha medo. Ou vê se é algo que você consegue, que é algo que você possa entender melhor, compreender e vencer esse medo. No caso do teatro, aquele medinho às vezes de não agradar o público. Antes de qualquer coisa, se eu estou concentrada no meu personagem, se eu estudei muito, se eu estou preparada, eu não tenho que ter medo. Eu tenho que estar confiante, mas não confiante de eu sou melhor do que todos, não é isso. É um confiante de que eu estou no caminho certo. Mas você errou em tal momento no dia da apresentação. Acontece, desde que você tenha estudado bastante. Faça tudo certo, para que na hora que venha um medinho, esse medo sirva como uma emoçãozinha para você fazer o que tem que ser feito em cena. Todos os atores vão sentir medo antes de entrar em cena. Quando não sentir, é porque aquilo não está fazendo mais sentido para ele. Então, o medo antes de entrar em cena, aquele medinho, aquele frio na barriga, é natural. Respira, escuta uma música tranquila, se equilibra por dentro, lembra quem é teu personagem, o que ele faz em cena, o que ele sente, o que ele pensa, quais são as ações internas e externas dele, se concentra, lembra o cheiro do perfume que esse personagem usaria, lembra a música que esse personagem escutaria, lembra. Lembrou de quem é esse personagem, do que ele gosta, do que ele não gosta, tudo. Você entra em cena e o medo, ele vai servir apenas para te fazer crescer. Não veja o medo como inimigo, veja o medo, no caso cênico, no caso do teatro, como uma possibilidade de aprendizado e de confiança em cena, que você tem que ter e que o personagem tem que saber o porquê está nas cenas. E na vida, cuidar de si é uma coisa, ficar paralisado com medo de tudo é outra. Então, vençam positivamente os medos de vocês. Saibam que estamos juntos. Fiquem em paz e até a próxima!